Oi, pessoal. Oi, gente. Tivemos um probleminha técnico, mas a gente vai retomar. Tô aguardando aqui a professora entrar de novo. Tivemos um problema técnico, ainda não identifiquei, mas estou aguardando a professora entrar aqui para eu convidá-la de novo. Né, professora? Vamos olhar pelo lado bom. Oi, professora. Tivemos um problema Oi, técnico aqui, mas vamos retomar, eu né? Da vi, onde a tô gente de estava volta. parando. Aham, A gente estava tranquilo. falando sobre a questão do luto antecipatório, né? Foi Isso, bem nesse ponto. Então, vamos lá. O que é o luto antecipatório, né? A diferença do eu acho que eu comecei e parou, né? O luto antecipatório é você sofrer um luto antecipadamente, né? Por uma perda que ainda não existiu. Um exemplo disso é quando a gente se prepara para um divórcio, né? A gente sabe que vai acabar e aí a gente pensa, poxa, e como é que vai ser, né? Tô casada, exemplo, 20 anos e eu tenho que iniciar uma vida solteira. Então começa a se Sim, preparar, começa como é que vai ser isso, o enfrentamento desse processo. Uma longa viagem, um intercâmbio de um filho, né? Como é que vai ser? O meu filho vai ficar fora um ano, dois, sei lá. Mas isso é um luto até você prepara. E quando é uma doença terminal? Quando você diz assim, nossa, eu tenho que me preparar para, enfim, para o término mesmo, né? Então, é um processo que a gente começa a vivenciar antes da perda. É um preparo para essa perda. E aí, o que, que muda, né, com relação aos outros lutos, os outros tipos de luto? Uma das questões que muda muito é que os sentimentos são mais ambivalentes e são muito instáveis. Né? Você fica uma hora é isso, uma hora é assado, assim, uma hora eu tô bem, uma hora eu tô triste, uma hora eu tô, né? Tá sempre muito variável, uma montanha russa. O luto antecipatório é uma montanha russa. E a pessoa, e é por isso que às vezes eu digo que a gente olha para a pessoa e diz essa pessoa está enlutada. E às vezes ela nem sabe por quê. Às vezes é um casamento ruim e a gente diz ela está passando por um luto. Um luto num casamento que foi feliz. Né? Era feliz até ontem, de repente hoje não é mais, e ela está passando por um processo de desligamento desse casamento, ela está mal, né? Ela está aquela montanha russa, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e aí ela está ao mesmo tempo irritada, acaba adoecendo, né? Acaba ficando com, as psicossomatias começam a surgir, e aí você também percebe, essa pessoa está em luto, mesmo que ela não tenha ainda perdido nada. Né? Então, por que, que a gente vai falar de luto antecipatório no nossa live aqui, né? Se a gente não está falando de doença, não está falando, né, de divórcio. Então, por que, que a gente está falando disso? Por aquilo que a gente falou lá no início, pelas nossas perdas, né, da pandemia. O que, que a gente está perdendo nesse processo que a gente está separado, que a gente está no distanciamento? Algumas perdas são muito visíveis, né? A gente está, por exemplo, aula suspensa, perdas muito visíveis. Outras a gente ainda está pensando o que, que vai acontecer. Então, um dos exemplos que a gente está vendo é um exemplo bem claro do luto antecipatório é o que Linderman escreveu em 1944 das esposas dos soldados que iam para a guerra. Elas começavam a sentir o luto, a trabalhar o luto, na ida do soldado para a guerra. Né? E elas vivenciavam tão bem o luto que quando eles voltavam, eles não tinham mais espaço. Eles chegavam e elas diziam, ok, mas não tem mais espaço, mais ou menos isso, entendeu? Elas tinham trabalhado tão bem o luto que diziam, ok, mas eu já me organizei em casa agora, sim, eu já faço isso, toda noite eu faço isso, e você vai ter que entrar na minha vida nova. Eu já me reorganizei. E eles chegavam e eles tinham que viver também o luto.
porque eles perderam o espaço que eles tinham antes de ir para a guerra. E eles tinham que trabalhar um outro luto ainda, que era o luto pós-traumático, né? Porque eles traziam o Viviam pós-trauma, vários traumas. o pós-trauma. Então, por isso que a gente tem muitos adoecimentos, né? Mas essa reação que a gente está vendo hoje, a gente pode trazer algumas dessas fases para a gente entender um pouquinho do luto, dessas fases do luto, né, que viveu antes, como o David Keller traz muito claro num artigo que ele coloca agora, que ele escreveu num artigo para Harvard, que coloca que esse incômodo que você está sentindo é o luto. Que as pessoas estão incomodadas, né? Sim, Eu não posso sair para a rua, eu não posso fazer nada, eu tenho que usar máscara, né? A máscara de pano, ela sufoca mesmo, a gente fica meio com falta de ar, né? Fica horas com essa máscara, né? 2 horas é o previsto, né? Preconizado, então você usa 2 horas, tem que trocar, mas a máscara, ela realmente, ela dá uma sensação de incômodo, né? Aí diz assim, esse incômodo, esse desconforto que você está sentindo, ele é luto. Você tem que lidar com isso. Você olha para as pessoas, poxa, mas todo mundo tem que sair assim. Quando que a gente vai ver? O que foi a alegria ontem da presidente da Nova Zelândia? Ela não ria, ela dava gargalhadas, sim. né? Ao anunciar que estavam retomando a vida normal. É uma felicidade estampada. Todos nós queremos passar por isso. Todos nós queremos dar a mesma gargalhada para dizer, olha, gente, esse ano vai ter Superamos. Natal, né? Vai ter Ano Novo, vai ser na Esplanada, vai ser. Todos nós queremos. Então, é isso que a gente tem que vivenciar, né? Trabalhar essa questão para que a gente possa ter lá na frente esse orgulho, essa alegria, essa felicidade. Mas negação, né? A negação dói, né? Quer dizer, a aceitação dói, mas a negação mata. Então, por isso que a gente tem que trabalhar. Porque a negação, que é o primeiro estágio do luto, se a gente não vivenciar a negação, a gente pode morrer de luto. A aceitação dói, porque eu vou ter que passar por todo o processo. Como dizia lá, existe um caminho, né? Mas o caminho, ele é dolorido, né? Eu vou ter que passar pelo processo, não dá para passar por fora, né? E o processo é doído. Então, vou dar um exemplo dessas fases para a gente entender por que a gente está vivenciando uma espécie de luto. Existe negação, não existe? Hoje. Existe negação, como que a gente fala assim, primeiro, não é tudo isso, né? H1N1 também mata. Dengue também mata. Dengue também mata. O vírus nem existe, né? Esse vírus não afeta todo mundo, né? Existem várias negações. Existe raiva, porque agora eu sou obrigado a ficar em casa. Perdi minha liberdade, não consigo ficar sem jantar fora, ir à academia, sexta-feira é dia dos namorados. Tem gente que já tá bem bravinho, né? Porque não vai poder ir jantar fora, curtir, tal. Existe barganha. Não existe a fase da barganha? A barganha é se entrarmos em isolamento social por 2 semanas, ou até o fim de abril, ou até o fim de não sei quando, tudo ficará melhor, né? E aí, então, poderemos retornar nossas vidas de onde paramos, como era antes. Só os idosos e os doentes é que precisam ficar, ou eles é que vão morrer. Eu sou doente, não sou idosa, não sou doente. Então, você fica em casa porque você vai morrer. Ok. Né? Doente que eu digo assim, grupo de risco, né? Grupo de risco. As pessoas que são grupo de risco, só elas é que tem que ficar em casa. Aí você diz assim, você está segregando, né? Uma espécie de barganha. Eu estou colocando o prêmio, né? Eu dou o prêmio. Depois existe depressão e medo. A gente tem outra fase da depressão e do medo. Quando isso vai acabar? Eu vou morrer? Alguém próximo de mim vai morrer? Alguém que eu conheço vai ficar doente? E eu vou suportar viver isso? Né? E aí você volta de novo. Não, peraí, então acho melhor, né, eu aceitar. Aí existe a aceitação. Isso está acontecendo. Eu preciso saber como me proteger.
e como não infectar outras pessoas. Eu preciso ajudar a conter essa pandemia. Então a gente passa por essas fases nesse luto. Só que o luto antecipatório é uma montanha-russa, né? A gente Sim. aceita, depois a gente nega, aí vem Aí uma depois aceita de notícia. novo. Aí vem uma notícia. Ah, não sei o quê. Não, então não precisa mais, gente, tá? Beleza, não precisa mais. Aí amanhã vem de novo. Não, mas espera aí, mas se eu não fizer, eu vou ser culpada, né? Não, então eu vou fazer. Aí a gente fica nessas fases, passando o tempo todo, complica. Tem gente que está adoecendo, tem gente que não está se tratando, está com medo de tomar medicação, porque no início não podia tomar anti-inflamatório, no início não podia não sei o quê. Então, gente, no início tudo era novo, né? Ainda é novo. Ainda não. Ainda tem pesquisas, né? Mas no início nada se sabia, nada, né? O vírus atravessou o mundo, chegou aqui. Primeiro a gente achava que nem ia chegar, né? Porque é lá do outro lado do mundo. Parecia câmera lenta. A gente ia vendo as notícias, elas iam chegando, chegou na Europa, chegou aqui. Ainda é em câmera lenta. Tem algumas cidades do Brasil que ainda não chegou. Não chegou. Sim. E eu entendo que se eu estiver lá, eu vou olhar de longe e vou dizer assim, nossa, mas isso não existe, não. Ninguém perto de mim morreu. Nem é Ninguém isso perto tudo. de mim. Não é isso tudo. E eu entendo essas pessoas. Entendo de coração, porque faz parte do processo do luto, né? É a primeira fase do luto. E como a gente fala, não existe primeira, segunda, terceira nessa ordem. Mas a primeira, essa, é sempre a primeira, a negação. Depois ela volta, mas ela é a primeira, né? E seria natural, durante o processo, transitar entre esses estágios, né? Tem dias melhores, tem dias piores. É bem assim mesmo, né? A gente tem, em tempos de epidemia, a gente sabe que ela representa um remédio amargo, né? A gente aceitar esse processo. Mas, como eu falei lá no início, né, Freud coloca assim, nada na vida psíquica pode se perder, nada se perde. Nada desaparece daquilo que se formou. Tudo é conservado e pode reaparecer. E reaparece. Tá? Em algum momento vai reaparecer. Então, por isso que assim, é triste, é incomodativo a gente saber que isso é um processo, mas é o que a gente está vivendo. E aí, outra coisa importante é saber que esse luto antecipatório que a gente está falando da pandemia é diferente de um luto antecipatório de uma família ou de uma pessoa que está doente, que descobre uma doença grave. É diferente. Esse luto antecipatório é coletivo. Simplesmente a gente conversa com as pessoas e eu sei mais ou menos em que fase que essa pessoa está, né? Eu falo com ela, ela diz, não, né, aqui não tem. Né? Na verdade, é verdade, não tem não. Mas vai chegar, né? Aí a outra É. diz assim, nossa, graças a Deus descobriram um remédio. É, descobriram um remédio, que bom, fico feliz. Daqui a um tempo a gente já pode voltar ao normal. E que bom, né? Porque é assim, a gente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E se a gente aceitar esse sobe e desce, a gente já consegue entender que estamos vivenciando o luto. O sofrimento vai ser menor, porque eu vou conseguir fazer a transformação. O problema é se eu não estiver nessa montanha russa, se eu não iniciar o sofrimento. Eu vi que tinha uma pergunta aí agora no final, não vi de quem, mas a pergunta é como fazer isso com criança. Isso, como lidar com o luto, né, com as crianças. É isso. A questão fundamental das crianças é o que eu coloquei lá no início. É não afastá-las da realidade. Porque a gente se engana quando acha que criança não vê as coisas. Criança vê. E essa ideia de poupar as crianças, na maioria das vezes, não dá certo. Porque criança escuta, criança tem um ouvido Sim. maravilhoso. Criança, às vezes, você não se dá conta, ela está escutando o que você está falando, 3 dias depois ela comenta. Né? E você diz, mas onde ela estava? Né? É. Quando ela ouviu isso? Né? Mas eu não lembro dela estar assistindo ou ter Certo. escutado isso. Mas ela nem estava junto, escutou, ela percebeu alguma coisa. Então, criança, claro que vai ter um jeito certo de falar,
né? E logo no início da pandemia tinha um videozinho que passava, né, de uma criança que dizia: a gente não vai para a escola, a gente vai ficar em casa, porque o vírus vai lá na escola, vai ver que não tem ninguém e ele vai embora. E era uma criança de 5 anos. Ele entendeu que eles estavam brincando numa espécie de esconde-esconde, eles iam se esconder do vírus, o vírus ia chegar lá na escola, não ia ter ninguém, pronto. Livramos-nos do vírus. O Problema vírus não ia. resolvido. Problema resolvido. Aí, claro, de repente, poxa, mas todo esse tempo o vírus ainda está lá fora, né? Mas é uma forma da gente fazer com que ele participe. Isso vai fazer parte da lembrança dele no futuro. Sim. Daqui a 20 anos, ele vai dizer: nossa, eu tinha 5 anos e teve um vírus, né? E a gente não pôde sair de casa. A gente teve que ficar em casa. Vocês que têm 20 anos hoje não viveram isso aos 5. Não teve esse vírus, né? E é bem diferente quem viveu na cidade, quem viveu no interior. Hoje tem essas lembranças, né, que diz assim: nossa, eu não podia brincar na rua porque eu morava num lugar violento. Ou eu sempre brinquei na rua até a noite. Eu não tinha nem hora para entrar em casa. Eu entrava a hora que eu queria, né? Sim. Eu, na minha infância, eu tenho 46 anos. Eu fui em todos os funerais que tinha, né? A gente não afastava as crianças do funeral. As crianças iam no funeral. E a cultura alemã, a gente tirava foto nos funerais, fotografia. Então, de vez em quando, a gente encontra lá, olhando as fotografias antigas, tem foto de funeral. Hoje, não vejo foto de funeral. Eu mesma não tenho costume. Nem De a, criança, nunca fui. nem a minha família tira mais foto de funeral que eu saiba. Mas tirava, entendeu? Então, para mim, funeral não era uma coisa assim assustadora. Fazia parte. As Era pessoas nasciam, importante. né? Nasciam, cresciam, adoeciam, morriam, né? Não era escondido da gente. O que ainda era um pouco tabu eram os partos, que eram feitos em casa, alguns, e a gente não podia assistir. Mas assim, eu ficava sabendo só, né, que alguém teve parto e tal. Mas assim, o velório não era uma coisa como se fosse uma coisa ruim ou negativa. Mas hoje eu vejo muito isso. Sim. Até pouco tempo atrás, muitas pessoas sedadas durante o funeral, sem poder fazer a despedida, né? Sedadas mesmo, tomando medicação tranquilizantes. E depois? Nós já temos uma cultura no Brasil do velório ser muito rápido. E os velórios brasileiros, eles são... falece hoje, amanhã é enterrado. Às vezes até É. hoje, dependendo da situação. Nós temos outras situações que é uma semana, às vezes até 15 dias, né? Tudo depende da cultura, depende da religião que vai seguir e tal. Mas a nossa cultura aqui do Brasil, na maior parte das nossas sociedades, é um enterro em 24 horas, né? E, e muitas crianças não participam. Ficam em casa ou alguém fica tomando conta das crianças, não vão ao funeral. Então, assim, é uma coisa para a gente pensar. Elas começam a ter um pouco de medo, né? O que acontece lá? Por que será que eu não posso ver? Por que eu não posso participar? E muitas vezes fica aquela coisa assim, vai voltar amanhã, porque ele não viu a despedida. Né? Não estou assim fazendo uma crítica direta às famílias que fazem isso, porque é Cada uma um, né, tem opção. sua escolha. É uma opção. É uma escolha, é uma opção, e às vezes é uma forma muito bem elaborada na família, né? Mas isso é parte natural da nossa vida, é 100%. Ninguém fica, né? Então, por que que a gente vai fazer de conta que isso não existe? Né? Um ritual faz parte do luto. Os rituais fazem parte do luto. E existe N rituais, assim, existe... tenho alguns livros... Professora, Oi. desculpa interromper, aproveitando o ensejo, né? Acho que eu posso até inserir a pergunta do Ian, que ele fez aqui, Uhum. falando que
ele recentemente perdeu um familiar, né, pro Covid, e ele percebeu que para os familiares deles, a falta do ritual e tudo causou remorso, culpa. E aí, como que a gente pode fazer para ajudar eles a lidarem com essa culpa? Então, isso faz parte o ritual é necessário, como a gente colocou. Sim, Uma das questões é escrever, Ian. Uma das questões que a gente coloca muito é escrever, tá? É pegar imagens, pegar lembranças, fazer uma caixinha de lembranças, escrever e fazer o ritual. Porque o ritual que a gente está acostumado é o ritual de corpo presente, né? Que a gente diz que é aquele ritual da despedida, seja no crematório, seja no cemitério, né? No enterro mesmo, mas é o ritual de corpo presente. Mas é possível fazer um ritual só com as pessoas que estariam nesse velório e que não podem, e que, como vocês agora não podem se aproximar, né? Continua com a mesma restrição que tinha em ir para o funeral fora, continua tendo agora, mas pode ser feito individualmente essas lembranças, guardar esses objetos, guardar essas lembranças, e assim que passar essa crise, né, essa crise psicológica e epidemiológica da Covid, vocês podem reunir e fazer esse ritual, né, que é até mais simbólico, porque é um ritual posterior à emoção maior. Mas é um ritual que consegue ser trabalhado, porque no momento que você vai guardando essas lembranças e que você vai trabalhando a cada escrita, a cada mensagem que você está escrevendo para essa pessoa, você está guardando uma mensagem, uma nova lembrança dessa pessoa. E às vezes torna-se um ritual bem mais leve, né? A gente tem exemplos de rituais mais leves, mais ricos, como lembrança mesmo, que é o que a gente gostaria de fazer sempre, né? Quando a gente fala em fazer ritual de despedida, a gente gostaria mesmo de fazer um ritual de despedida. Se a pessoa é feliz, é alegre, se é uma pessoa que gosta de festa, quem disse que ela quer todo mundo lá chorando? é, Normalmente ela gostaria de que as pessoas fossem lá e falassem tudo isso para ela, mas não dá, né? A gente está muito emocionado, a gente está muito triste, a gente está tá naquele sofrendo. momento, naquele momento não dá. Mas por isso que em algumas culturas dá um tempo para vivenciar aquele luto, dá um tempo para preparar aquela despedida, e aí sim fazer o ritual de despedida. Né? Então, acho que é possível sim. Ian, Yuri, Yuri, Ian, né? Ian, Ian, eu acho que é possível fazer essa despedida de uma forma bem mais rica até, bem mais tranquila, com mais tempo. E o luto, ele é um processo, lembra? Ainda vai ter, assim, a culpa faz parte do processo. Ainda vai ter outras partes do processo. Tem a barganha, tem a raiva, a negação de novo, de repente volta. Mas o final desse processo é a transformação. E assim, a Covid está trazendo isso muito claro para a gente. Né? A culpa e a raiva está vindo muito claro. E aí começa, pô, se não tivesse saído. Gente, não é assim que funciona. Né? Nem saiu de casa e pegou Covid. Sim, as coisas vêm de fora para dentro de casa também. Essa culpa não vai ajudar a amenizar a dor. A gente tem que trabalhar, entender que é um vírus, é fatal, é grave. Nem todo mundo vai desenvolver a pior forma da doença da Covid, né? O vírus, ele afeta todos, mas nem todo mundo vai afetar a pior da mesma forma da forma. doença. Exatamente. A gente pode ter uma forma bem leve, né? Que é o tal do resfriado, a gripezinha. Pode sim, pode desenvolver só a gripezinha, como pode ter a pior forma da doença. Então, assim, o ideal mesmo é não ter, né? O ideal mesmo é não pegar. Mas É. sem culpa, porque E é um essa vírus questão muito da raro. culpa, ela é realmente uma fase do luto, né? Que a gente É. pode tanto se autoculpar quanto procurar um culpado, né? Porque eu vejo as Uhum. pessoas, a culpa foi da negligência do serviço de saúde, ou a culpa foi porque fulano foi visitar alguém. Mas não é assim, né?
Procurar outros culpados é mais fácil, né? É, A culpa é da China, a culpa é do é, laboratório, a culpa é de não sei quem. Procurar os outros culpados é sempre mais fácil. Mas assim, esse não vai ser a solução, mas faz parte do processo, tá? Então, assim, a gente tem culpa, tem raiva, né? E depois a gente vai amenizando a situação. Depois volta a culpa de novo, né? Tudo bem, essa é a montanha-russa. Né? O importante é que a gente está vivenciando isso para que a gente consiga sair lá na frente de outra forma, tá? O luto antecipatório é o medo que a gente tem do que pode acontecer, tá? É aquilo que a gente está vendo assim, pode acontecer, talvez não aconteça, pode, né? É como um luto diferente do luto depois da perda significativa, né? É um luto ainda por uma perda que pode acontecer, mas ela acontece. A gente fala pode acontecer próximo da gente, mas quantas mil vidas, centenas de milhares de vidas já foram perdidas? E aí, assim, talvez não seja uma pessoa muito próxima a mim, mas é próximo a você, né? Então, assim, é real, né? Não é de mentira. Mas não é só Covid que leva as pessoas também, né, gente? Existem é, doenças que estão aí há milhares de anos, né? Existem doenças crônicas, existe violência, existe acidentes, acidentes. existe muitas outras coisas que levam as pessoas. E lembrando que o luto, claro que o luto da morte é o pior que a gente tem, né? Mas o luto, ele é vivenciado por todas as perdas significativas que a gente tem, não só da morte. Né? É um processo de perdas, lembra? Mas a Sim. morte é a última perda, né? Não tem além da morte. Tem outra, Sara? Não, que eu saiba. Não? Então, eu ia falar também desse livro aqui, que é. Chega lá. Ana Clara. Ana Cláudia, desculpa, Ana Cláudia Quintana Arantes, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Tá? Também ela é uma pessoa, né, que trabalha com, deu um branco agora, com cuidados paliativos, tá? Ela é médica, geriatra e gerontóloga, né? Médica que fez residência em geriatria e gerontologia pelo Hospital das Clínicas da USP. E ela escreveu esse livro e desde que ela escreveu esse livro e fez uma palestra, eu acho que ela ficou conhecida, muito mais conhecida, mas ela sempre trabalhou com cuidados paliativos. Esse livro vale a pena ler, eu gostei muito. E trabalha essa questão. E esses são os livrinhos da Elizabeth Kubler-Ross, esse aqui é um dos últimos, tá? Que eu falei para vocês. Mas tem Uhum. vários, né? Tem, acho que só aqui atrás deve ter uns 4. Mas, assim, para a gente trabalhar essa questão de aceitar mesmo, tá? Infelizmente, ou não sei nem por que, que a gente fala infelizmente também, né? Porque se a gente tivesse vivido isso de uma forma mais Bem resolvida. aceitável, a gente entenderia isso de uma outra forma. Mas nós Sim, trabalhamos para não aceitar, né? Nós é, crescemos para não aceitar. Então, por isso que é tão difícil, né? Por isso que o luto é muitas vezes, tão patológico, né? A gente precisa desenvolver o luto menos patológico. Tá? Eu acho que passamos o tempo, Sara. passamos, né? Com esse imprevisto, ganhamos uns minutos a mais. Mas É, é isso, professora. Muito obrigada, viu, pela sua participação. eu, Eu vou tentar recolher as perguntas e aí a gente pode montar um post posteriormente, né? Eu te envio, você responde, a gente monta um post pode ser, com pode as ser da outra sim. live e essa dessa. Pode ser? Pode juntar as duas, né? A gente pode Isso. tentar juntar as duas numa gravação também para disponibilizar, porque algumas pessoas às Sim. vezes nem conseguiram voltar, né? Não sei se todo mundo conseguiu voltar. E eu não sei se eu vou conseguir salvar, né? A primeira. Hum, Mas vou ver o que a gente faz. Muito Vamos obrigada, tentar, né? professor.
Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Eu sei que o assunto, como eu falei no início, né, Sara, assim, falar que vai falar de luto, vai falar de morte, a pessoa vai dizer, não, muito obrigada. Vou fazer outra É, coisa às 4 da tarde, numa terça-feira, não é uma coisa que eu gostaria. Mas eu quero agradecer realmente para vocês o convite, em nome da Intensamente, né, dizer que a gente vai ficar junto. A Intensamente também é um projeto que está sempre aberto, tá, para essas discussões, para a gente estar sempre trazendo novas questões de saúde mental, qualidade de vida, bem-estar, né? Tanto na Faculdade de Ceilândia quanto além, né, na comunidade. E sim. agradecer muito a vocês. E aí depois a gente dá uma olhadinha nas questões, porque realmente eu não fiquei observando muitas questões. E se tiver alguma informação que passou, a gente conversa depois e complementa, tá bom? Tá bom. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.